Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aí na nossa aulinha de física, a primeira aula de física aqui do canal, certo? Onde a gente vai aprender então sobre os conceitos básicos de o que é a física, certo? De quantas áreas a gente consegue ter dentro dessa disciplina que é a física aí, né? Dentro dessa nossa área que é a física, né? Lembrando que física cai aí no seu vestibular, cai no Enem, e não é somente os cálculos, vale a pena você aprender os conceitos também. Eu vou falar de diversos conceitos aqui, não vou explicar eles nessa aula aqui, certo? Mas essa aula vai ficar aqui como a cabeça da playlist das outras áreas, tá bom? Então você vai sempre assistir essa aula como sendo a aula inicial, e o que a gente vai fazer nessa aula inicial é distribuir a física aí, para você entender o que é ela e quais são as suas divisões, tudo bem? Física, então, vale lembrar que ela é exatamente como as outras matérias, só que ela é muito mais legal, né? Por que que a física é mais legal que as outras matérias? Eu vou tentar explicar nesse vídeo aqui para vocês. Tudo bem? Gente, esse vídeo aqui também faz parte aqui de uns vídeos que eu estou postando aí aos meus alunos, né? Eu trabalho com física aí no ensino médio, então esses conceitos eu trabalho em sala de aula também. Então, meus alunos queridos, não esquece de se inscrever no meu canal, de deixar aqui o curtir, né? E algum comentário para me ajudar aqui também e eu melhorar essa aula para vocês, né? E se você é novo aqui e gostar do conteúdo, não esquece também de se inscrever nesse canal, que está sempre mudando de cara, que está sempre se adaptando de acordo com os inscritos que é você aí, tudo bem? Se eu te ajudar também, não esquece de deixar aí sua inscrição. Bora lá então? Vamos lá então, ó. Primeiro, a origem da palavra física, eu acho isso muito legal, né? Porque quando a gente fala da área de biologia, tem mais a cara de ser com a natureza e tudo mais, as plantas, né? Mas na verdade, a palavra natureza é exatamente a palavra física, significa physique, que significa natureza, tá? Ela vem do grego antigo aí. A palavra physique, então, ela significa natureza. Na verdade, gente, são mais a explicação dos fenômenos da natureza. Né? Tipo, por exemplo, o que que é o Sol? O que que acontece lá no Sol? E por que que o Sol está onde ele está? Por que que a gente está onde a gente está agora? Né? E tudo isso são coisas que independem do ser humano. São coisas que acontecem na própria natureza, certo? Né? Por que que as coisas caem, né? Tem tudo essa explicação aí, então. Tá? Para falar então um pouquinho da física, né? Ela não é dividida em quatro áreas, a gente tem mais áreas do conhecimento da física, mas para você que é estudante do ensino médio, que assiste às minhas aulas, né? Então aqui para você basta você separar aqui a física em quatro áreas. Essas duas primeiras áreas aqui que eu estou colocando de verdinho são as áreas que geralmente é ensinada no ensino do primeiro ano do ensino médio, né? Dependendo de qual ensino médio você faz, né? Seja ele o ensino médio padrão ou o ensino médio aí junto com algum técnico, né? Que são as aulas que eu trabalho com vocês aí, né, gente? Essa segunda parte aqui é a parte que a gente trabalha já mais para o segundo ano aí do ensino médio. Tudo bem? Então a gente tem aí para o primeiro ano, a gente tem os conhecimentos básicos a respeito da mecânica. Então a mecânica aí é uma das áreas da física, né? Um dos pilares da física, e ela estuda o movimento dos corpos. Se você já fez o primeiro ano, né? Ou se você aí tem um pouquinho de conhecimento de mecânica, significa que você sabe que a mecânica estuda a velocidade, estuda a aceleração, né? São termos que aparecem aqui na nossa mecânica. Gente, a mecânica estuda também, ó, quando a aceleração ela é uma aceleração devido à gravidade, ela estuda também a gravidade e ela estuda forças, né, que são um dos conceitos mais importantes aqui dentro dessa área de mecânica. Certo? Se você já fez esse daqui, eu acho legal você deixar um comentário aí, ajudando o pessoal que não tem muito conhecimento, porque parece muito difícil, mas é super tranquilo, né? E se você continuar aqui na playlist, você vai aprender um pouquinho também de mecânica, certo? A parte de termodinâmica, então, ó, e olha que legal. Começa então com a parte do movimento, né? Tanto dos macros, corpos e as leis que regem esse movimento, seja ela uma lei matemática ou uma lei física, né? A gente consegue calcular, por isso que são duas áreas ligadas, né? Então a gente tem a mecânica clássica e ela calcula o movimento. Depois de calcular o movimento, a gente aprende esses movimentos dentro dos microcorpos, né? Opa, ali está o sistema dos macrocorpos. Ah, é, o sistema quando está em equilíbrio, né? Sua temperatura em equilíbrio. Mas, na verdade, esse negócio de de macro corpo aqui, ele tem muito mais a ver com a parte microscópica. Como assim? Tem a ver com o movimento das moléculas, que seria a tal da temperatura. Tem a ver com a troca de temperatura de um corpo para o outro, que é o que a gente conhece como calor, né? Tem a ver, aí, então, com a resistência dos materiais, que é chamada de condutividade, né? Da resistência ao calor, se é fácil conduzir o calor ou não, né? Então, tem a ver com a condução de calor
também. Aí tem mais alguns termos da termodinâmica que a gente trabalha que são muito importantes aí, né? Alguns termos como entropia e outros são importantíssimos para a gente aprender e descobrir que isso está no nosso dia a dia, né? Termodinâmica está no nosso dia a dia todo dia, né? Sem ela a gente nem almoçaria, nem jantaria. Tá, gente, vamos lá então, ó. Aí então as áreas começam, elas se conversam, acho que vocês perceberam pelas setinhas que eu estou colocando ali, né? Depois da termodinâmica, a gente pode pensar aqui assim, ó, no chuveiro, por exemplo. Porque para ligar o chuveiro, tem o calor e a eletricidade tá junto, né? E o que é eletromagnetismo? Ele estuda interações entre cargas elétricas, igual o exemplo que eu acabei de dar, campo magnético, incluindo fenômenos como eletrostática, né? Que é aquela estática do cabelo que fica arrepiadinho assim, que você toca no objeto, dá choque, né? Corrente elétrica, campo magnético e ondas eletromagnéticas, aí que é essa informação que está chegando até você agora, o Wi-Fi, né? Ou o que está recebendo agora aí no seu 4G é uma coisa que é eletromagnética, né? É uma onda que você não enxerga e a física explica isso para você, tá bom? E ela é muito ligada aos fenômenos térmicos também. Tá, e aí a gente tem então mais uma área importantíssima, né? Lembrando que essas quatro áreas são importantíssimas aí para o seu Enem, para o seu vestibular, tá? Que é a área da ótica. É uma das áreas mais interessantes que tem, porque é puramente visual, né? Sem fazer trocadilhos aí, é puramente visual mesmo, porque você trabalha aí com os conceitos de luz. E o órgão visual que capta a luz é o olho, né? Então você não tem como você falar assim, nossa, não consegui notar isso, porque é visual mesmo, né? Por exemplo, as cores que eu estou trocando aqui, o verde e o laranja, essa informação chega até o teu olho devido a alguma informação do tipo visual, que tem a ver com a ótica, tem a ver com a luz. Beleza, gente? Vamos então aí a nosso próximo slide, né? Espero que vocês tenham gostado dessa introduçãozinha aí, né? Não esquece de anotar. Né? E lembrando aí também, pessoal, quando vocês estiverem assistindo uma aula, seja minha, seja alguma aula de qualquer outro professor aí, tentem sempre fazer isso num lugar isolado, né? Até colocar fones de ouvido e se concentrar naquele momento daquela aula ali. Tá bom? Esse slide eu coloquei aqui, né? Não vou ficar muito tempo nele, só vou falar por cima, porque ainda assim, né? Como se divide a física? A física se divide naquelas quatro áreas na parte básica, mas ela tem essas outras áreas aqui que também se conversam entre elas, né? A gente poderia chamar quase tudo só de física moderna, mas hoje em dia a gente separou já ela em algumas outras áreas, né? Que é a física de partícula, física nuclear, né? Que tem a ver aí com a bomba nuclear, né? Mas a física de partícula também tem a ver. A astrofísica aí, né? Se a gente pegar o Sol como exemplo de novo, a parte da astrofísica, ela trabalha então os astros e a física por trás deles, né? Por que que o Sol queima? Aí tem a ver também com a parte da física nuclear, o porquê que o Sol queima, que tem a ver com as partículas, né? Então, eu acho que vocês já entenderam que a física ela é toda ligada. Isso daqui é uma coisa que é bem legal, por quê? Porque o universo é ligado, então não faria sentido a física ter aí as coisas separadas, né? Isoladas uma da outra. Então, aqui a gente tem essa conexão entre as duas. Tudo bem, gente? Vamos então para a parte que interessa, certo? Deixa eu ver só mais uma coisa aqui, ó. Claro. Qual que é o objetivo, né? Não só como se divide a física, né? Esse slide poderia ser qual é o objetivo da física. A física tem no seu cerne, vocês perceberam que eu coloquei letrinhas, né, para falar velocidade e tudo mais. Ela tenta explicar e buscar qual que é o funcionamento do universo nos seus mínimos detalhes, né? Então a física ela não é uma coisa que você fala assim, nossa, mas é cálculo, isso e aquilo. Não, gente. A física é como se ela fosse é, desvendar os segredos de o que você é feito. Do que você é feito? Você tem noção do que você é feito? Né? Do que é feita a sua carne? Do que é feito o seu osso? Né? Do que é feito as ligações que você tem no seu DNA? Então, isso daqui, a física cria, então, a pergunta começa a responder isso, e por acaso, muitas vezes tem a ver com você resolver cálculos matemáticos. Tudo bem? O que mais que a gente tem aqui, então, ó? A física, então, ela é essencial para a compreensão do mundo ao nosso redor e tem aplicações em uma variedade de áreas, né? Então, tudo que você tem aí agora na sua frente, com certeza foi privilégio por causa dos cientistas aí e das cientistas, né? Que criaram aí, então, a eletricidade conduzida por eletromagnetismo, que criou aí o seu celular que tem o Wi-Fi ou tem o 4G, que são ondas eletromagnéticas, né? Que criou uma tela plana e não uma tela de tubo. Já imaginou você com um celular com uma tela de tubo gigante? Né? Então, ainda bem que os cientistas entenderam os conceitos da física e foram adaptando eles para que a gente conseguisse se comunicar melhor e transformar aí o mundo de maneiras melhores.
certo? Então, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade e no avanço do conhecimento humano. E espero que essas minhas aulas ajudem você também a conhecer um pouco mais da física e não só isso, gostar também da física, beleza? Vamos dar um arzinho aí, dar uma respirada, né? Espero que vocês tenham gostado desse comecinho aí, porque a gente vai falar um pouquinho das perguntas que a física faz. Dá uma lida aí, ó. Você sabe responder alguma dessas perguntas aí? Se você sabe um pouquinho de física. Embalei, né, gente? Embalei falar aqui que não parei mais. Ó, então, perguntas que a física faz, tá? Eu tô tentando, acho que, manter a velocidade para acompanhar vocês aí, que são mais novos, que gostam muito de aprender, e aí eu acabo sendo até mais agitado. Vamos dar uma olhada aqui, dar uma respirada. Qualquer coisa, volta o vídeo. Qual é a unidade no SI, Sistema Internacional de Unidades, para medir a distância percorrida por um objeto em um tempo, em um determinado período de tempo, tá? Então, essa é uma pergunta que a física responde, né? Não precisamos responder ela agora aqui, só para você entender que são perguntas aí que a gente responde, né? Ah, mas o que é Sistema Internacional de Unidades? Né? Então, são coisas que têm a ver com medir a distância percorrida. O que é a distância percorrida? A distância entre a minha cidade e a sua agora, né? Bota aí qual que é a sua cidade aí, para a gente fazer o cálculo. Então, quando a gente faz essa distância, o que que significa isso? Vai ter que ter uma medida, né, para eu e você conseguir se comunicar aqui, né? Ah, é em metros, é em quilômetros, é em centímetros, né? Tem coisas aí que se deslocam centímetros, então a gente consegue fazer esse cálculo e aí a gente precisa de uma unidade. Tá? Então a física responde perguntas utilizando esses conceitos aí que está escrito aí nessa perguntinha, tá? Outra coisa que a física responde também, ó, deixa eu tirar minha cara daqui, ó. Por exemplo, um carro viaja em linha reta a uma velocidade constante de 20 metros por segundo durante 20 segundos. Qual distância percorrida pelo carro durante esse tempo, né? Então, em 20 metros por segundo, durante 10 segundos, qual foi a distância que ele percorreu? Vocês percebem que, pelo fato da gente medir e colocar uma unidade, a matemática começa a aparecer como recurso. Então, a matemática, aí, por isso que eu falei que a física ela é muito mais legal, porque a matemática ela é um recurso, ela é uma ferramenta poderosíssima, e a gente usa ela na física para conseguir, então, trabalhar e responder essas perguntas, né? Qual foi a distância percorrida? Sabe qual foi a distância? Vamos lá, para a próxima. O que significa dizer que um objeto está em equilíbrio estático? Ah, de choque? Não, equilíbrio estático significa um equilíbrio parado, né? Igual quando alguém está fazendo uma posição do yoga, por exemplo, ou quando alguém está em uma perna só, ela está em equilíbrio, né? Está fazendo aquele aquecimento que você levanta a perna, ou você tem que fazer, enfim, ficar numa posição aí que você tem que se equilibrar. Então, isso é equilíbrio estático, né? E a física responde, inclusive, dá para fazer contas em cima disso. Mas precisa? Não, não precisa. Para entender o conceito, não. Para calcular algumas coisas, sim, né? O que é um nodo ou um nó em uma onda estacionária? Opa, então significa que ondas, a onda do mar, isso, então se tem onda do mar, a física também trabalha com esse conceito, né? A gente trabalha mais as leis também, as leis eu vou falar bastante, mas olha que pergunta legal essa que está aqui no laranja aqui, ó. O que é energia potencial gravitacional e como ela é calculada aí, ó. Então, essa aqui é uma parte bem legal de conversar, porque quando a gente fala de energia, tem muitas pessoas que acreditam que energia, ela está aí, de diversas formas esotéricas, quando na verdade a gente consegue medir e calcular as formas de energia que existem aí no universo. Né? E uma delas é a energia potencial, uma energia que está vinculada à gravidade aí. Se você pensar que quanto mais alto você vai, mais potencial você tem. Isso é uma das formas de energia, né? Potencial de queda, por exemplo, né? Então, quanto mais alto, maior a sua queda, né? Então, isso tem a ver com a energia que você vai acumulando durante a subida. Show? A física responde isso? Responde. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através disso daqui, ó. A física, ela responde utilizando as leis. Então, o que é uma lei na física? E aí, depois que eu responder essa, eu vou finalizar essa nossa aula e eu espero que você tenha curtido não só a aula, né? A forma com que eu passei para vocês e não deixe de me acompanhar aí, beleza, gente? Então, ó, o último slide aí, tá? Eu não sei se vocês estão batendo print, se vocês estão passando por caderno, enfim. O que é importante é vocês entenderem esses conceitos da física e usar eles depois lá no futuro. Olha aí, então, ó. Uma lei na física é uma afirmação concisa que descreve uma relação fundamental ou regularidade observada na natureza.
Professor, mas a física não é a natureza? Não, a física são os fenômenos que acontecem na natureza, e isso acontece devido a coisas que são regulares, né? Se você tropeçar, você cai. E se alguma pessoa que está perto de você tropeçar, a pessoa cai, né? Aí, em casos diferentes, pessoas diferentes iriam rir. Ou não iriam acabar ajudando, dependendo de quem fosse. Mas não muda o fato de alguém cair, né? Se eu pegar dois objetos, uma caneta, duas canetas, uma aqui, uma lá na China, elas vão cair, né? Então, isso aí é uma coisa que ela é regular, ela acontece. Então, a gente consegue fazer operações matemáticas em cima disso e responder coisas. Responder coisas como fazer uma previsão, né? De aonde vai chegar o objeto em tal momento, né? De quanto de eletricidade chega na sua casa agora. Qual que é a energia suficiente para manter o seu Wi-Fi ligado. Então, tudo isso que eu estou te falando aqui serve para isso, né? Elas são baseadas, então, em evidências, experiências, né? Observações cuidadosas e podem ser expressas em forma matemática ou linguagem verbal. Notem que não é só matemática, então. Não é só eu chegar e falar assim, ó, a força, se eu vou escrever aqui no canto, gente, ó, a força, ela é uma operação matemática, que ela é a multiplicação da massa que você tem, né, que é aquilo que você mede na balança, e vai ser em quilos, vezes a aceleração da gravidade. Então, ela é conhecida como força do tipo peso, força-peso. E olha só, já apareceu aí uma fórmula, né? E o que que é isso? Isso daqui é uma lei, né? A gente calcula ela através dessa formulazinha aqui, que é a tal da força-peso, tá? Então, ela pode ser tanto numa linguagem matemática quanto essa aqui, ou eu escrever força é. E aí eu respondo o que é força. E, inclusive, se você já assistiu a aula de força, você sabe o que é força. Se você não assistiu, você vai continuar na playlist até chegar nessa aula aí. Tudo bem? Beleza, gente? Acho que vocês estão sacando aqui, então, o que que é a física, né? E o que acontece. Vamos falar um pouquinho sobre as leis, ó. As leis na física geralmente descrevem relações entre grandezas. Por exemplo, se eu mudar a gravidade, o professor, mas a gravidade não tem a ver com o planeta? Ah, então se eu mudar de planeta, então, se eu mudar de planeta, o peso muda? Ô, eu vou ficar mais magro? Não, você vai ter a mesma massa, mas o peso que você vai sentir muda, né? Se você pensar na Lua, você deve ter visto alguns filmes aí, né? Que a gravidade lá é menor, então o seu peso é menor, significa que você fica menos tempo preso ao chão, tá? Diferente, por exemplo, se você fosse no Sol. Ah, mas eu ia queimar no Sol. Não, eu sei, né, gente? Você ia queimar no Sol. Mas se fosse possível um planeta do tamanho do Sol, a gravidade do Sol ia aumentar, então a força peso em você iria aumentar. Então ele puxaria você com uma intensidade maior. Beleza? Acho que vocês estão entendendo, né? Vamos lá então. Essas leis, elas fornecem uma base sólida, né? Uma base sólida no sentido de ter certeza de que isso daqui vai chegar num valor e vai me responder alguma coisa, de que essa definição vai ter alguma aplicação aí no futuro, tá? Então, o que mais eu consigo saber aqui? Ela explica também fenômenos naturais que são essenciais para o desenvolvimento de teorias científicas, né? Então acontece uma coisa muito louca. Acontece uma coisa muito louca. Daí fala assim, o que está acontecendo ali? Por exemplo, deu uma descarga elétrica em algum fio, né? Então o pessoal tem que saber, e o jeito de saber isso é utilizando a parte de eletromagnetismo da física. Tá? Só para finalizar, então, os exemplos de lei incluem a lei da gravitação, você pode escrever aí, ou bater um print aqui, você que sabe, né? Que é a gravitação de Newton, as leis do movimento de Newton, essas são bem interessantes, a gente vai trabalhar também aí, né? A lei de Coulomb, inclusive as duas são bem parecidas, gente, essas duas aqui são bem parecidas, nem notei que estava aqui junto. A lei de Ohm para corrente elétrica, entre outras. Essas leis são formuladas com base em observações experimentais e são amplamente aceitas como descrição precisas do comportamento de sistemas físicos em determinadas condições. Tá? Então, ó, só para justificar tudo que eu falei aqui e esse slide aqui e finalizar com uma aula redondinha para você, né? Então, aí, o que que é uma lei? O que que a física estuda? Gente, uma lei é quando a gente isola a situação, né? Vamos dizer assim, ó. Quando eu falo da força-peso, eu estou dizendo aqui que você não está dentro de um elevador, por exemplo. Porque quando o elevador começa a subir, a descer, eu acho que você sente essa sensação do seu peso diminuir ou aumentar, né? Então, isso significa que a gente não está considerando isso. A gente não está considerando que você está dentro de um carro sendo acelerado, porque isso mudaria a sua direção. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está criando condições e dentro dessas condições, né? O que que são essas condições? São sistemas físicos,
Então, esses sistemas, a gente criou uma condição ali, vamos isolar o cobre, um fio de cobre, e colocar ele em dois polos de uma bateria. Aí, de repente, ele pega e conduz eletricidade. Fala, o que que eu fiz? Eu isolei. Porque na natureza, sozinho, isso não iria acontecer, mas poderia acontecer. Então, o que que a gente fez? A gente pegou essa situação e isolou das outras, né? Quando eu falo de estar conduzindo eletricidade, eu não perguntei a temperatura, eu não perguntei qual que é a velocidade que está andando o fio de cobre, eu não perguntei qual que é a força-peso do fio de cobre. Então, eu criei um sistema isolado, eu criei condições, né? E é legal você escrever aí, gente, condições de contorno. Então, você contornou o sistema. Ao entorno dele, o que que você fez? Isolou algumas condições, né? Para entender o que é o peso, né? Para entender o que é, então, as outras leis, tá? Contorno. Falhou aqui, tá? Mas anota aí, tá verbalmente explicado. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Fiquem aqui para mais aulas, claro, essas aulas de física vão ser as mais legais de todas, porque tem experiência, né? Inclusive, eu perguntei para os meus alunos aí o que é movimento, eles responderam aqui, tem um monte de porcaria escrita, então não esquece de ver a próxima aula para a gente rir junto do que eles falaram, tá? E a gente também vai ver as aulas de experiências de ótica, que é muito legal, que envolve aí experiências aí tanto com a nossa lanterninha que está aqui, ó, então a gente vai fazer bastante experiências com ela, tá? Inclusive experiências com o laser também. E eu sei que essas vocês vão curtir. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, ó. Experiências com o espelho. Tenham gostado dessa aula. Obrigado por ficar até aqui e sejam bem-vindos, então, à física. A física vai ajudar vocês em muita coisa, principalmente aí nas suas provas de vestibular e não ser atropelado na rua, né? Dois espaços juntos dá um atropelamento. Fechou, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.